Vamos abrir novamente as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, desta feita, capítulo 5, versos de 17 a 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 17 a 21. Assim lemos nesse texto, 2 Coríntios 5, de 17 a 21. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, bondade e misericórdia. Agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque ela nos ensina a Teu respeito, a respeito desse Teu tão grande amor, dos Teus propósitos para conosco, e pedimos, Pai, que possamos entender o recado que Tens para cada um de nós nesta noite. Fala ao nosso coração, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja conhecida pelo apóstolo. Ele havia demorado um tempo razoável na plantação daquela igreja, no início daquela igreja. E depois que ele saiu, ele começou a receber informação de que a igreja passava por problemas. Aquela era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que, depois de ser destruída e ficar destruída por quase um século, cerca do ano 44 a.C., ela foi reconstruída pelo Império Romano. E o Império Romano então trouxe gente de todos os lugares para agora residir nesta cidade. Era uma cidade que tinha gente de várias partes do mundo. Era uma cidade então que tinha práticas de várias partes do mundo e influências de várias partes do mundo. Seria de esperar que houvesse dificuldades, que aquela igreja viesse a enfrentar dificuldades. O apóstolo Paulo então escreve uma primeira carta. Nessa primeira carta ele aponta cada um dos problemas existentes naquela igreja e de que forma aquela igreja deveria fazer para resolver aqueles problemas. Agora ele recebe a informação de que a primeira carta trouxe o seu resultado, embora ainda houvesse dificuldades, e ele vai tratar de algumas delas. Mas ele trata então agora daquilo que é a missão deixada por Jesus Cristo para a igreja. Ele apresenta nesta segunda carta o propósito de Deus para nós. E nesse texto que nós lemos, ele fala a respeito do projeto original de Deus. Qual o propósito original de Deus? Ele mostra que nós fomos criados para estar em comunhão com Deus.
Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Na comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Nessa comunhão com Deus, Ele faz com que os relacionamentos nossos sejam saudáveis. Quando o nosso relacionamento com Deus é saudável, então o nosso relacionamento para com os nossos irmãos é saudável. A gente vai ter um testemunho disso lá na primeira carta de João, quando ele diz que se vivermos em comunhão com o Pai, se vivermos então na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas pecado existe na nossa vida. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e separados estão, destituídos estão da comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. E esta separação de Deus faz com que sejamos pessoas diferentes daquelas que Deus tinha como propósito em nós desde o princípio. Lembro de que, quando era ainda adolescente, membro da primeira igreja batista do Recife, aquela igreja tinha um trabalho de evangelismo no que hoje nós temos como Casa da Cultura. Naquela época era Casa de Detenção do Recife. No lugar onde hoje tem um grande estacionamento ali ao redor da Casa da Cultura, todo aquele estacionamento era cercado por muros altíssimos, não chegava a ser a altura dessa parede aqui, mas muros bastante altos cercavam todo aquele quarteirão, toda aquela quadra. Ali era a Casa de Detenção do Recife. E a nossa igreja tinha então um trabalho de evangelização ali. E havia um homem ali que era perigosíssimo, preso por muita coisa que tinha feito no passado, e mesmo dentro da prisão era tido como perigoso pelos outros presos. Mas acontece que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho chegou até ele. Aquele homem que não levava desaforo para casa. Todo mundo tinha medo de qualquer coisa com ele, porque o troco dele seria sempre algo exagerado. O risco de morte havia com qualquer pessoa que fizesse qualquer brincadeira com ele. Todos o respeitavam. Mas ele teve um encontro com Jesus. E quando eu digo respeitável, é melhor dizer todos o temiam, né? Todos tinham medo dele. De quem era aquela pessoa, o que poderia fazer. Mas ele teve um encontro com Jesus. E isso mudou aquela vida. E um testemunho que foi dado pelos próprios presos a respeito da transformação daquele homem, foi que pouco tempo depois da sua decisão por Jesus Cristo, no momento em que naqueles pátios ali da prisão os presos estavam jogando bola, e ele ia caminhando ali naquele pátio, fora do campo, mas um preso deu um chutão na bola, e a bola pegou no meio das costas daquele homem. O pátio todo silenciou naquela hora. Todos ficaram esperando qual seria a reação daquele homem. E ele levou aquela pancada e se virou, olhou para trás e depois voltou-se e continuou a caminhar. E os outros presos disseram: realmente houve uma transformação neste homem. Este homem não reagiria desse jeito anteriormente. A maneira de ser daquele homem antes do encontro com Jesus era diferente do que era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era que aquele homem fosse um homem violento. Não é que aquele homem não medisse as consequências quando quisesse fazer o mal a qualquer pessoa. O propósito de Deus era diferente, aquele homem era diferente do que Deus tinha como propósito para a vida dele.
Mas quando ele encontrou-se com o Senhor Jesus, ele reconciliou-se com Deus. E agora era uma nova pessoa, era uma nova criatura. O propósito eterno de Deus para conosco continua o mesmo. Deus tinha para nós um tipo de vida e por causa do pecado nós terminamos tendo uma experiência de vida diferente daquela que era a proposta de Deus desde o início para nós. E é por isso que o apóstolo vem e diz: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora a experiência de vida é diferente. E tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esta nova vida é porque Deus nos reconciliou consigo mesmo. E essa reconciliação com Ele faz com que estejamos buscando também reconciliação, viver em paz com aqueles que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: tudo aquilo que nós temos nesse novo relacionamento com Deus, foi porque Ele nos amou e nos criou para termos um relacionamento de amor com Ele. Mesmo que tenhamos nos afastado desse relacionamento, Deus continua com o mesmo propósito. Mesmo que desde o Éden, desde aquele jardim que Deus criou e onde colocou o homem e a mulher, e o lugar onde homem e mulher optaram por desobedecer a Deus, por permitir que algo se colocasse como bloqueio entre eles e Deus, e que é um retrato da nossa própria vida, que é um retrato daquilo que nós fazemos quando permitimos que o pecado se coloque como separação entre nós e Deus. E já citamos o texto que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da presença de Deus. Mas o propósito de Deus continuava, e então Deus enviou Jesus Cristo. Por isso o texto que nós lemos, quando diz: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, foi por meio de Cristo. Cristo na sua morte na cruz, levando sobre si o nosso pecado. E então Deus agiu no restabelecimento daquele seu propósito original. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A comunhão com Deus, o retorno a essa comunhão com Deus, nos aproxima do projeto que Deus tinha para conosco desde o princípio. Aquilo que nós podemos ser, todo o potencial para que Deus nos criou, estará alimentado pelo nosso relacionamento novo com Deus, nossa reconciliação com Deus. Deus agiu então nesse propósito, mandando Jesus Cristo, para que Jesus levasse sobre si o nosso pecado. Isso que nós celebramos na ceia do Senhor, o fato de que Jesus morreu para levar sobre si o nosso pecado, é que nos restabelece ao propósito original com Deus. E o que esse texto nos acrescenta é que Deus conta conosco nesse projeto. Temos apresentado à igreja uma série de mensagens a respeito do ser igreja. E Deus conta com a igreja como instrumento de reconciliação. Deus conta conosco como embaixadores desta reconciliação. O texto diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A comunhão com Deus nos une àquele projeto original e Deus entrega a nós a responsabilidade de proclamar ao mundo inteiro esse seu propósito de comunhão.
proclamar a todas as pessoas do mundo que Deus continua com aquele projeto inicial de que todos nós pudéssemos estar em comunhão com Ele. Ele entregou a nós o ministério da reconciliação. Como igreja, então, temos a responsabilidade de proclamar ao mundo esse seu propósito de comunhão com cada pessoa que existe. O que é que falta? O que é que falta para que possamos cumprir com esse propósito de Deus para conosco como igreja? É necessário que esta mensagem encontre eco em nós. Ou seja, que possamos responder a isto que Deus colocou nas nossas mãos. A esta verdade de que Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Para que essa mensagem encontre eco em nós, é preciso que entendamos a autoridade da palavra que Paulo nos traz nesse texto. É preciso que entendamos que, como servos de Jesus Cristo, esta palavra tem autoridade sobre nós. O que acontecia na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto havia quem não aceitasse essa autoridade do apóstolo Paulo. Na igreja de Corinto as pessoas questionavam se Paulo de fato era um apóstolo ou não. Paulo não havia convivido com o Senhor Jesus Cristo. Os demais apóstolos tinham sido chamados por Jesus no ministério de Jesus aqui na terra, haviam convivido com o Senhor Jesus durante aproximadamente 3 anos e meio, e então o Senhor Jesus havia enviado esses discípulos para pregar. O apóstolo Paulo, àquela altura, era contra a mensagem do Evangelho. Ele era perseguidor do Evangelho. O apóstolo Paulo prendeu, autorizou a morte de quem pregasse no nome de Jesus Cristo. Mas ele foi chamado por Jesus em determinado momento. Cristo apareceu a ele quando ele ia no caminho de Damasco, com o propósito de perseguir a igreja, mas Cristo se interpõe diante dele nesse caminho e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então pergunta: que farei, Senhor? E aí Jesus diz para Saulo, através de Ananias, diz: eu tenho para ti um ministério, você vai pregar esta mensagem diante de autoridades, diante de reis. E ele então assume esse ministério e vem a ser este Paulão, como o chamavam o meu professor do seminário. Se referia a Paulo como o Paulão. Saulo, que também se chama Paulo, né? E ele se referia a Paulo como o Paulão. Mas esse Paulão era questionado então naquela igreja de Corinto. Se nós formos um pouco adiante nessa mesma carta, no capítulo 10, versículos de 7 a 10, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está como que apresentando as suas credenciais diante daquela igreja, ou colocando diante da igreja aquilo que tem sido dito na igreja a seu respeito. 2 Coríntios capítulo 10, versos de 7 a 10, nós lemos: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Era isso que se dizia de Paulo em Corinto. Havia quem dissesse de Paulo em Corinto: as cartas dele são duras, mas a presença dele é fraca e a palavra é desprezível.
Era isso que se dizia do Paulão ali em Corinto. É por isso que Paulo então apresenta aos crentes em Corinto um rogo, uma petição. E ele diz: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Havia a necessidade daquela igreja reconhecer que a autoridade da palavra que Paulo trazia era porque ele havia recebido de Jesus Cristo. Paulo falava como intermediário de Jesus Cristo, quando dizia: ele nos entregou o ministério da reconciliação. E então ele diz para aquela igreja: reconciliai-vos, pois, com Deus. Rogo-vos, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquela igreja ainda tinha algo que precisava ser corrigido na sua comunhão com Deus. Como é claro, todos nós ainda temos. Estamos todos num processo de transformação de vida, num processo em que Deus vai trabalhando na nossa vida, desde que tivemos um encontro com Ele, e vamos crescendo no conhecimento dEle, vamos crescendo no entendimento dos seus propósitos para conosco, e então aquela igreja precisava ainda de algo mais nessa reconciliação com Deus. Por isso o apóstolo vai dizer: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esta é a mensagem que, como embaixadores de Deus, como ele se refere aqui, como ministros da reconciliação, precisamos apresentar ao mundo. E nós mesmos precisamos ser aperfeiçoados na nossa própria comunhão com Deus, de estarmos reconhecendo as nossas falhas, de estarmos reconhecendo os nossos erros, estarmos buscando diante de Deus em oração, pedindo a ajuda de Deus na nossa vida. Sozinhos não conseguiremos nos transformar, sozinhos não conseguiremos ser semelhantes a Jesus Cristo, mas pelo agir de Deus em nós. É por isso que o Senhor Jesus, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o sentido de que precisamos pedir a ajuda de Deus para que a nossa caminhada aqui seja cada dia mais próxima daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. E de que nessa caminhada possamos exercer esse ministério da reconciliação. Quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo formado pelos seus membros. Cada membro da igreja, cada um que já entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, é parte desse corpo de Cristo. É então algo que está pronto para o comando da cabeça desse corpo, que é Cristo. Nós, corpo de Cristo, Cristo, cabeça da igreja. Imagine como seria o meu corpo. Eu estou me deslocando aqui para a minha direita, esquerda dos irmãos. Imagine que eu quero colocar uma perna para frente e a outra perna diz: não, você vai para trás. E eu quase caio aqui agora, né? E é isso que vai acontecer conosco. Deus quer que a gente faça algo e a gente diz: não, Senhor, eu vou fazer essa outra coisa. Deus quer que a gente então se movimente como corpo seu numa direção. E a gente diz: não, Senhor, eu vou ficar parado. E a gente sabe como é que é quando a gente de repente dorme sobre o braço ou sobre a perna e acorda com aquele membro meio dormente. E a gente tenta firmar aquele membro no chão, se a gente precisa se levantar de imediato e a gente não consegue confiar na perna, porque a gente quer que a perna nos obedeça, mas a perna está adormecida. E quantas vezes nós somos, como membros desse corpo de Cristo, um tanto adormecidos em cumprir com a vontade da cabeça que é Cristo. O apóstolo Paulo então nos alerta como igreja de que nós recebemos o ministério da reconciliação.
E que cada um de nós, onde quer que esteja, precisa fazer com que as pessoas no mundo possam entender que Deus deseja se reconciliar, que nós nos reconciliemos com Ele. Deus deseja que estejamos em comunhão com Ele. Deus nos oferece perdão de pecados. Deus nos oferece de graça salvação por meio da fé. De graça porque Cristo pagou o preço. Cristo morreu na cruz. E então Ele oferece de graça salvação, vida eterna. O texto que nós lemos no último versículo lido de 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Cristo assumiu a condenação do nosso pecado. Ele sendo sem pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que pudéssemos receber a sua justiça para nós. Ele faz uma troca conosco. Ele sendo sem pecado, sendo perfeitamente justo, Ele faz a troca. E Ele diz: me dê o seu fardo de pecado, e eu dou a você a minha justiça. Me dê o seu fardo de pecado, e eu dou a você a minha justiça. E temos comentado que alguém pode dizer: pastor, mas Jesus é um só. Como é que Ele pode oferecer essa troca para todas as pessoas? Como é que Ele pode oferecer a sua justiça para todas as pessoas? E temos feito a comparação com alguém que recebeu uma pena injustamente. Alguém que ficou preso injustamente. Recentemente foi notícia nos jornais, uma pessoa, um homem que ficou preso por, se não me engano, 20 anos. E depois descobriu-se que aquele homem não era culpado daquele crime. Como restituir essa pessoa? Quanto vale esses 20 anos de vida desta pessoa? Há como indenizar esta pessoa por aqueles 20 anos? E ainda mais, imagine que essa pessoa tivesse sido morta, condenada à morte, mas por um crime que não cometeu. A pena sobre alguém injustamente tem um valor infinito, não tem como medir. Por isso, o apóstolo João também na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz: estas coisas vos escrevemos para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, o qual é Ele mesmo a propiciação, o sacrifício pelo nosso pecado, e não somente pelo nosso, mas pelo do mundo inteiro, pelos pecados do mundo inteiro. Cristo morreu pelos pecados de todo mundo, e Ele oferece esta troca. E então, como é que podemos concluir o pensamento a respeito desse texto? Deus tem entregue a nós a responsabilidade de sermos ministros da reconciliação com Ele, proclamadores da verdade de que Ele deseja estar em comunhão com todas as pessoas. Agora imagine que maravilha. John Wesley disse certa vez que a nossa missão é a missão de quem é intermediário, de um juiz que oferece a alguém que está condenado: aceite o perdão, eu ofereço a você o perdão da sua condenação. É como alguém que é um credor de uma dívida extraordinária, e esse credor vem para o devedor e diz: aceite o perdão da sua dívida. Isso é o que Jesus confiou a nós. Nós é que ferimos a Deus por causa do nosso pecado. Nós é que trouxemos sobre nós mesmos a condenação do nosso pecado.
E Deus é que toma a iniciativa, que paga a condenação do nosso pecado enviando Jesus, e agora Ele oferece a nós perdão, salvação, vida eterna, de graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não é uma iniciativa humana, não é algo que nós fazemos por nós mesmos. Ele diz: isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E completa dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu me reconciliei com Deus por merecimento meu, por causa da minha própria iniciativa, para que diante dele ninguém se glorie, diz o texto. Mas a oferta é de graça, é perdão de pecados, é perdão de dívida, que nós somos então intermediários, arautos desta mensagem, desta boa nova do Evangelho, uma mensagem que já tem 2000 anos, mas que continua sendo boa nova, porque quem não conhece que o amor de Deus é ao ponto de que Ele enviou Jesus para pagar o preço da nossa salvação, as pessoas continuam aí procurando fazer algo para merecer a salvação. E temos comentado que esse procurar fazer algo para merecer a salvação não é mérito nenhum. Não é mérito nenhum, porque se eu faço alguma coisa de bom para tirar proveito para mim mesmo, disso de bom que eu faça, eu não estou fazendo altruisticamente, eu não estou fazendo porque quero fazer o bem ao outro, mas eu estou fazendo porque quero egoisticamente fazer o bem a mim mesmo. Agora, quando recebemos de graça a salvação por meio da fé, temos a oportunidade de servir ao Senhor Jesus Cristo de coração. E aí o fazemos para Ele. O fazemos sem esperar receber nada em troca, porque Ele já tem nos dado o que precisamos. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A mensagem que temos para apresentar diante das pessoas é a mensagem de que Cristo oferece perdão de pecados, perdão de dívida para com Ele. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo: o escrito de dívida que pesava contra nós, Cristo o pregou na cruz. O escrito de dívida que pesava contra nós, Cristo o pregou na cruz. A mensagem está nas nossas mãos, e a mensagem diz: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Baixe a cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus em oração nesse instante, e pense em primeiro lugar, como é que está sua vida de reconciliação com Deus? Pense que o propósito de Deus, o projeto de Deus é que estivéssemos em comunhão com Ele sempre. E que se você ainda não entregou sua vida nas mãos de Jesus, para receber dele perdão, salvação, vida eterna, basta que você diga do seu coração para o coração de Deus. No lugar onde você está, você pode, em oração, silenciosamente mesmo, poder dizer para Jesus Cristo: sim, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero me reconciliar com o Pai, crendo que Tu pagaste na cruz a condenação que era minha. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, receba dele de graça a reconciliação com Deus. E
para cada um que já recebeu a Jesus Cristo como Salvador. De que forma temos colocado como prioridade na vida o ministério da reconciliação? A proclamação desta mensagem de perdão, de salvação, de que as pessoas à nossa volta possam saber que Deus busca um relacionamento com cada um de nós. E Cristo morreu de braços abertos para acolher a todos. Mesmo aquele criminoso que foi crucificado ao seu lado, bastou ele dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse no mesmo instante: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Basta que peçamos a Ele, e Ele tem para nos prometer: estarás comigo no paraíso. Ele tem para nos dar perdão e salvação. Esta é a mensagem que temos recebido do Senhor Jesus, que atinge a nós mesmos, a nossa posição em relação a Deus, e alcança as pessoas à nossa volta, o ministério da reconciliação. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que nos fala do Teu tão grande amor, da Tua graça em nos oferecer perdão, mesmo nós não merecendo, a Tua misericórdia em agir em nosso favor, apesar de sermos falhos, fracos, mas o Teu amor nos alcança. E esta mensagem de salvação tem atravessado milênios e chegou até nós, porque pessoas se colocaram como ministros da reconciliação contigo. E assim, Senhor, agradecemos por saber que temos perdão de pecados no Teu Filho Jesus. E se alguém nesta hora se coloca recebendo a Teu Filho como Salvador, que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração, gerando a alegria da salvação em cada coração, gerando a disposição em Te servir. E Pai, faz que possamos ser também instrumentos de reconciliação contigo, proclamadores desta mensagem, que possamos estar alcançando as pessoas à nossa volta, compartilhando, levando pessoas para ouvir a mensagem da Tua palavra, quer nos cultos, nos pequenos grupos, utilizando o instrumento do pequeno grupo como ferramenta de alcance dessa Tua mensagem. Que possamos, Pai, estar assim, cumprindo o Teu propósito em nós. Esta é a oração que fazemos nesta hora, agradecidos por quem Tu és na nossa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.